Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje de volta aqui onde eu comecei as gravações desse canal, aqui na minha casa, estava de férias, voltei hoje. E hoje eu vou falar sobre uma banda, uma das primeiras que eu conheci dentro do rock, a banda das minhas preferidas, que é o Genesis. Ou em inglês a gente pronuncia Genesis, mas aqui no Brasil todo mundo conhece por Genesis mesmo. E eu vou me restringir ao período em que o Peter Gabriel liderava a banda. São assim 6 álbuns de estúdio, mais um álbum ao vivo e alguns singles. Então, recapitulando um pouco da história do Genesis, né? A banda foi formada por volta de 1967 pela fusão de duas bandas que tocavam em um colégio interno, bem tradicional lá na Inglaterra. As bandas Garden Wall, da qual vieram o Peter Gabriel, vocalista, flautista, tamborinista e por aí vai, e líder do grupo também. Também tinha ali o tecladista Tony Banks e o baterista Chris Stewart. E da outra banda era a Anon, de onde veio o guitarrista Anthony Phillips e o baixista Mike Rutherford, mas nessa banda ele não era baixista, era também guitarrista, aqui ele passou para o baixo. E eles entraram em contato com um produtor chamado Jonathan King, que era conhecido na Decca. Eles conseguiram um contrato com a Decca, isso na época que eles eram menores de idade, inclusive. E eles gravaram em agosto de 1968, durante as férias escolares deles, o primeiro álbum, que viria a ser esse aqui. Na verdade, não, desculpa. Mandei mal aqui. A capa não é essa, certo? From Genesis to Revelation. E a capa vai aparecer aqui, a capa original, como era, né? Vou explicar um pouquinho sobre ela. E antes mesmo desse álbum, que foi lançado só em março de 1969, demorou mais de 6 meses entre as gravações e o lançamento, mas na verdade o primeiro artefato musical lançado pelo Genesis foi um single em fevereiro de 1968, com The Silent Ton no lado A e That's Me no lado B. E depois, em maio de 1968, foi lançado o segundo single, com A Winter's Tale no lado A e One Eyed Hound no lado B. Então esses primeiros singles, o baterista, era o Chris Stewart. Mas logo após a gravação desses singles, o Jonathan King não gostava dele, o produtor e mentor deles na época, e ele foi convidado a sair, e quem tocou no primeiro álbum, de verdade, no primeiro álbum cheio deles, foi o baterista John Silver. Eu particularmente prefiro o Chris Stewart do que o John Silver. Eu acredito que o John Silver seja o mais fraco dos bateristas que passaram pelo Genesis, mas o Jonathan King não gostava dele. E então, como eu falei, em agosto de 1968 eles gravaram o From Genesis to Revelation, que a capa eu já mostrei para vocês, né? Mas a minha versão, esse álbum foi lançado inúmeras vezes, com capas diferentes, às vezes até a ordem das faixas diferente, o que desagradou muito a banda. Então aqui, essa é a capa da minha versão, tem uma foto dos 5 aqui. Chris Stewart, baterista da formação original, Peter Gabriel, vocalista, o Tony Banks, tecladista, o Mike Rutherford, baixista, e o Anthony Phillips, guitarrista. Nada de Phil Collins aqui ainda. E nesse álbum, o Jonathan King pressionou a banda a gravarem músicas mais curtas e com uma sonoridade um pouco mais, que ele achava mais comercial, mas não era exatamente comercial. E esse álbum até hoje é meio que renegado pelo restante da banda, porque o Jonathan King até hoje possui os direitos sobre esse álbum, a própria banda não possui os direitos sobre essas canções. E é um álbum também que é meio que conceitual, fala aí desde o Gênesis até o Apocalipse, por isso que o nome From Genesis to Revelation. Lembrando que Apocalipse é também chamado de livro das revelações. E as composições aqui eu gosto bastante delas, eu acredito que eles estavam inspirados como compositores, mas a produção do Jonathan King prejudicou demais. Principalmente o arranjo de cordas que ele colocou sem o consentimento e sem o conhecimento da banda,
que deixou as músicas meio que gordurosas, meio que melosas um pouco, e o guitarrista Anthony Phillips ficou particularmente furioso com essa intromissão na sonoridade da banda pelo Jonathan King. Então na época eles meio que largaram mão do conjunto, eles resolveram terminar os estudos, eles ficaram quase um ano sem fazer show, nada, com a banda meio que em stand-by aí. Em junho de 1969 foi lançado um terceiro single, mas com canções que faziam parte desse álbum, que é a que abre o álbum, When the Sour Turns to Sweet, e In Hiding, lado B. Lembrando que as músicas dos dois compactos anteriores não foram incluídas no álbum, só Silent Sun, na verdade. A primeira, Silent Sun, eles fizeram meio que uma gambiarra aqui, mudaram o nome para Silent Gun, mas a música é idêntica. E após então a banda entrou meio que em estado de hibernação, o baterista Jonathan Silver resolveu sair da banda, foi estudar lá nos Estados Unidos, mas o restante decidiu continuar, os 4 remanescentes. E procuraram um outro baterista, e ele veio, era o John Mayhew, e com o John Mayhew a banda lança esse álbum aqui que eu considero muito subestimado, extremamente subestimado. Trespass. Uma linda capa, para vocês verem aqui, né? E aqui com canções mais longas, são apenas 6 canções, 3 em cada lado. E aqui uma sonoridade mais progressiva, menos pop um pouco do que o primeiro álbum. Músicas, como eu falei, mais longas e meio que uma atmosfera medieval, inclusive a capa já dá essa dica. E aqui as minhas preferidas são Visions of Angels, uma música muito delicada, uma música muito emocionante. O Peter Gabriel canta de uma maneira muito emocionada. Também outra que ele canta de maneira bem dramática, é uma canção que passa batida pela maioria dos fãs, mas eu sou fã incondicional dela, que é Dusk, a canção mais curta do álbum, um pouco mais de 4 minutos, com alguns solos de flauta que eu acho maravilhosos, que encaixam perfeitamente bem dentro da canção. E a última canção que pronunciaria o que viria a ser o Genesis, que a gente conhece, que é The Knife. Essa eu posso dizer que foi a única canção do Genesis que o Anthony Phillips pôde mostrar que veio. Ele era um excepcional guitarrista, mas ele foi bastante podado no primeiro disco, ele não pôde soltar as feras ali, eu diria. E nesse segundo disco aqui ele está contido na maioria das canções, mas em The Knife ele mostra o excelente guitarrista que ele é. Aqui uma grande atuação dele. Só que esse álbum foi gravado em junho de 1969, junho de 1970. Em junho de 1970, mas só foi lançado em outubro. Nessa época em que o álbum foi lançado, a banda nem tinha mais a mesma formação, mudou de novo. O Anthony Phillips tocou pela última vez com a banda em julho de 1969, e depois ele decidiu sair porque ele tinha uma saúde bastante frágil, ele pegava pneumonia com uma certa facilidade, e também ele tinha medo de tocar ao vivo, ele ficava apavorado com shows ao vivo, com a ideia de se apresentar ao vivo. E assim que ele saiu, os membros da banda resolveram precisar de outro guitarrista. E diz a lenda aí que o Tony Banks, não sei se é verdade, mas o Tony Banks emendou e outro baterista. Ele não gostava do John Mayhew. E os fãs geralmente também acham o John Mayhew um pouco inferior ao trabalho dele ao do Phil Collins, por exemplo. Eu acho que ele mandou bem. Não é tão bom baterista como o Phil Collins, mas ele deu conta do recado perfeitamente aqui, principalmente em The Knife. Mas, seja como for, em agosto de 1970 o Phil Collins fez audições para entrar na banda e o John Mayhew continuou tocando ao vivo com eles até setembro. E nesse período eles ficaram sem guitarrista, eles ficaram só com um quarteto sem guitarrista. Isso de agosto até outubro, até o final de outubro. Em outubro, mais ou menos na época em que o álbum foi lançado, o Trespass, entrou um guitarrista chamado Mick Barnard, mas ele ficou alguns meses na banda, ele não se encaixou ali direito na banda, e já em janeiro de 1971 a formação clássica do Genesis se consolida. Peter Gabriel, vocais, flauta, tamborim, Steve Hackett, o fenomenal guitarrista Steve Hackett, eu considero o mais original guitarrista do rock, sem dúvida alguma, para mim é ele.
pode até não ser o melhor, mas é o mais original. Ninguém soava como ele antes dele aparecer e, apesar de ter algumas pessoas terem imitado, nunca conseguiram imitar ele porque ele era único. Não morreu ainda, desculpe. E o baixista Mike Rutherford, o tecladista Tony Banks e o baterista Phil Collins, a formação clássica do Genesis que lançou 4 álbuns. Começando pelo álbum de 1971, o Nursery Crime. Esse aqui. Essa minha edição já está bem detonada, já tem aí quase 26 anos. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro CD que eu comprei na vida, isso em março de 1994. Precisando trocar. E o Nursery Crime, para mim, é o álbum que o Steve Hackett mais brilha. Principalmente na faixa de abertura, Musical Box, e The Return of the Giant Hogwarts, que a introdução de guitarra é simplesmente acachapante e avassaladora. O Steve Hackett era de outro planeta mesmo, não tinha como. E além dessas duas, que eu considero também destaques, seria The Fountain of Psalmacis, que fecha o disco, também com um trabalho muito bom de baixo do Mike Rutherford. E a partir dali eles começaram a ser notados pelo grande público, pelo menos o grande público britânico. E a partir de 1972, mais ou menos, o Peter Gabriel começaria a incrementar os shows do Genesis com apresentações bem teatrais, com fantasias bizarras, no caso. Uma delas aparece na capa do próximo álbum deles, Foxtrot. Essa aqui. Ele apareceu com o vestido da esposa dele, vermelho, e com uma cabeça de uma máscara que imitava uma cabeça de uma raposa. Então aqui, Foxtrot, lançado em 1972. Eu considero ele um pouquinho inferior ao Nursery Crime, que eu acho um disco um pouco mais, como eu posso dizer, ele não é muito coeso como é o Nursery Crime, mas ele tem talvez a melhor música do Genesis da fase de Peter Gabriel, que ocupa quase todo o lado B, que é Supper's Ready, que tem aí mais de 22 minutos de duração e é um delírio completo aí do Peter Gabriel, e os músicos dão o máximo deles. Aqui é um dos grandes momentos do rock progressivo, sem sombra de dúvida, é essa canção Supper's Ready. Eu já ouvi alguns comentários de conhecedores de rock progressivo, de críticos especializados nessa área, que afirmam que o Genesis nunca esteve à altura de bandas como o Yes, e eu discordo plenamente. Para mim, o Genesis é muito melhor do que o Yes. Que me perdoem os fãs do Yes, mas eu sou muito mais o Genesis. Apesar de gostar do Yes também, não é que eu não goste, mas na comparação eu prefiro o Genesis. Então, Foxtrot veio em 1972. Em 1973 veio o que para mim é o melhor álbum da fase Peter Gabriel e também o melhor álbum do Genesis, Selling England by the Pound. Esse foi o primeiro álbum que eu conheci do Genesis com 12 anos de idade. Na época meu irmão tinha alguns discos de rock, de vinil, e eu tinha visto que o Genesis do Phil Collins, não mais com o Peter Gabriel, que cantava a canção Follow You, Follow Me, que eu gostava bastante na época. E eu fui procurar essa música, essa canção, nos álbuns que tinha lá em casa antigamente do Genesis, e a hora que eu escutei isso aqui, eu falei, deixa Follow You, Follow Me pra lá. Muito melhor isso aqui. Então, não tem uma única faixa fraca nesse disco e elas conversam entre si completamente. É um álbum meio que conceitual também. É um álbum que meio que o Peter Gabriel lamenta o declínio da Inglaterra em detrimento da ascensão dos Estados Unidos. Ele até nos shows ele assumiu uma persona da Britânia, que seria a representação da Inglaterra, da Grã-Bretanha, no caso. E aqui tem um grande sucesso que foi lançado em single, que é I Know What I Like in Your Wardrobe. Tem muito mais a ver com a década de 60, com aquele Flower Power, do que com o rock progressivo que estava em voga. E para mim também uma música inesquecível desse álbum aqui é Firth of Fifth. Aqui também a introdução de teclado do Tony Banks é de chorar. E depois ele repete ela, mas no sintetizador. E o Steve Hackett, para variar, dá um show no meio do interlúdio da música. E temos no lado B, no antigo lado B, temos músicas um pouco mais longas, como The Battle of Epping Forest, com mais de 11 minutos, e The Cinema Show, com mais de 12. Entre as duas, a gente tem um breve instrumental que eu também gosto muito, que é After the Ordeal. Isso aqui
mudou minha cabeça. Isso, eu até diria que esse álbum aqui que abriu minha cabeça para o rock, principalmente para o rock progressivo, então é de extrema importância na minha vida. E, por fim, em 1974, o Genesis lança o que muitos consideram sua obra-prima, não é o meu caso, The Lamb Lies Down on Broadway, um álbum duplo. É fantástico, eu não vou negar que ele seja ruim, não, de maneira alguma, é excelente. Mas por que eu prefiro o Selling England by the Pound do que o The Lamb Lies Down on Broadway? Primeiro porque, assim, o Peter Gabriel, naquela época, ele não tinha muita intimidade com os Estados Unidos, com o estilo americano, e aqui ele fala sobre um jovem porto-riquenho nas ruas de Nova York, uma história bem confusa, meio sem pé, meio surrealista, que ele encontra um cordeiro morto ali na Broadway, lá em Nova York. A partir daí é uma loucura total, uma história que não tem muito fundamento, mas é uma viagem bem humorada e bem arquetípica, eu diria. E para quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo aí para quem é mais especializado, crítico mais especializado para ver a história. Eu acredito que a história é bem intrincada, não é confusa, mas é intrincada. Mas eu acho que o Peter Gabriel não tinha muito conhecimento de causa sobre os Estados Unidos ainda para fazer um álbum baseado sobre ainda mais sobre um porto-riquenho e tal. Segundo motivo de eu não achar esse álbum tão bom quanto o Selling England by the Pound é que o Steve Hackett parece bem menos nesse álbum. Tem seus momentos, como é o caso que ele aparece em Counting Out Time, ele aparece bem também na faixa título do Lamb Lies Down on Broadway, mas aqui também o baixo do Mike Rutherford, acho que é um dos mais fortes dele na carreira do Genesis, tanto na faixa título como em Back in New York City. Mas quem domina musicalmente esse álbum é o Tony Banks, e isso não tem nem dúvida. In the Cage, que é uma canção que eu gosto muito também, que ela tem um clima bem desafiador, algo assim, me lembra muito meio que um duelo medieval, assim, alguma coisa, apesar de ser uma música contemporânea. Eu também amo aqui The Carpet Crawlers, também uma das melhores músicas do Genesis com o Peter Gabriel. Bom, vocês perdoem aí a interrupção, é que meu celular acabou a bateria, então parei de gravar, então. Mas eu já tinha mostrado tudo que eu queria mostrar visualmente, então terminar aqui falando das canções. Eu falei de Carpet Crawlers, tinha parado nela. Uma canção que eu considero simplesmente maravilhosa, que tem um arranjo assim incrível e um dos melhores vocais do Peter Gabriel de toda a carreira dele, sem dúvida. E todas as canções que eu falei são do disco 1. O disco 2 eu escuto bem menos, na verdade, mas tem excelentes músicas. Eu gosto de Little White Lilith, que abre o terceiro álbum, o lado C, né, o segundo disco. E também uma canção bem diferente para os padrões do Genesis, que é Waiting Room, The Waiting Room, que é meio que uma jam session bem maluca. E aqui o Steve Hackett brilha mais, e também o Phil Collins com a parte percussiva incrível também, que ele imprime a música. O resultado ficou bem diferente de coisas que o Genesis já fez, mas o resultado ficou muito acima do esperado. Agora, as faixas do lado 4, antigo lado D, né? Eu acho que essas perde um pouco o pique. O álbum perde um pouco o pique também. Essa é uma razão que eu não acho tão bom também o The Lamb Lies Down on Broadway. Mas foi o álbum que o consagrou o Genesis. Inclusive eles fizeram uma turnê americana depois dele. E no meio ali, em 1975, no meio da turnê ali, se não me engano, o Peter Gabriel decidiu sair da banda. Ele falou que ele achou que a banda já deu o que tinha que dar com ele, seria melhor para ele, até melhor para a banda, eles se separarem, e assim foi feito. O Genesis continuou. Os primeiros álbuns do Genesis até tinha também uma atmosfera mais progressiva, mas depois, aos poucos, o Phil Collins foi moldando o Genesis para um pop bem radiofônico mesmo. Então, quem escuta Invisible Touch, por exemplo, não faz ideia que o Genesis já foi uma banda bem medieval, com uma música bem medieval, já usava flauta, usava tamborim, às vezes acho que até o saltério, que é um instrumento medieval, também foi usado em Dusk, se eu não me engano. E o Peter Gabriel lançou uma carreira de sucesso também, com álbuns bem
estranhos. Eu vou falar dos álbuns do Peter Gabriel mais pra frente também. Mas em 86, tanto ele quanto o Genesis conseguiram aí sucessos. O Genesis com Invisible Touch e o Peter Gabriel com Sledgehammer, do álbum Soul. Bem diferente do que ele vinha fazendo até então. Mas aqui o assunto aqui é só o Genesis do Peter Gabriel, então eu não vou me alongar mais sobre isso. O vídeo já está muito extenso também, então lembrando sempre que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!